Olá, seja muito bem-vindo ao JR Trade. A Sotaque dá voz ao Brasil, conectando marcas, influenciadores e comunidades. Com o mercado cada vez mais globalizado, a agência encontrou ali um caminho oposto, que é valorizar o regional. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Falar sobre publicidade e também sobre os desafios do marketing de influência? É com muito prazer que o JR Trade de hoje recebe o Vinícius Machado, que é CEO da Sotaque. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Adriana, eu estou tão feliz de estar aqui para poder falar da nossa Sotaque, da nossa história, bater esse papo com você. Tô amando. Um prazer ter você aqui com a gente. E antes da nossa conversa, eu vou te lembrar que o JR Trade fica disponível nas plataformas digitais da Record. Você pode acompanhar também em versão podcast e na Record News. Vinícius, a agência tem 5 anos. Conta um pouquinho da história dela pra gente. Tem 5 anos. Na verdade, eu comecei há 18 anos atrás. Eu tinha quase 17 anos para 18, quando eu comecei a Em Voga. E a gente começou a trabalhar muito com relacionamento e eu me apaixonei por esse universo de comunicação, né, de publicidade, de poder falar com as marcas. E na pandemia, a gente começou a receber uma demanda muito grande de influenciadores regionais. Eles precisavam falar mais com o Brasil todo. E naquele mesmo momento se juntou com um propósito da minha vida. Eu sou cearense. E eu tinha uma dor muito grande, que era de conseguir ser cearense e conquistar espaço, grandes espaços na publicidade. Existia ali, na minha percepção, uma barreira, uma dificuldade, não só territorial, mas de uma forma geral mesmo. E aí a Sotaque nasceu com esse objetivo de conectar sotaques brasileiros com grandes marcas, para a gente fazer as campanhas, a publicidade do Brasil de verdade. A gente fala que a gente é a influência do Brasil de verdade, porque o Brasil são mais de 210 milhões de pessoas. Né? Eles não estão só em São Paulo, não está só no Rio de Janeiro. O Brasil é essa mistura multicultural que a gente vive. E eu acho que foi aí que a gente começou a entender cada vez mais o propósito de existir e que a gente precisava provocar o mercado sobre isso. Mais do que uma agência, vocês se consideram um movimento aí do Brasil real na publicidade, é isso? É isso. Gostaria que você contasse um pouquinho pra gente sobre essa ideia, né, de fugir um pouco do movimento que a maioria das agências faz, né? Vocês valorizam ali o regional, de olho no nacional. Explica um pouquinho pra gente. Porque na verdade, assim, as agências, a maioria delas se concentra em São Paulo, né? Hoje eu moro em São Paulo, não tem como não morar em São Paulo para você conseguir buscar esses espaços. Então a gente se fala que a gente é uma ponte de São Paulo para vários lugares, porque de fato é aqui em São Paulo onde as agências estão, onde o mercado publicitário acontece. E por estar aqui e pelas pessoas estarem aqui, é muito mais fácil, de uma forma, até porque a gente vive muito com prazos curtos, a publicidade tudo é para ontem, a TV, a comunicação de uma forma geral. É mais fácil se juntar com as pessoas que estão perto, que você vê, que está no seu campo visual. E a gente veio com essa provocação. Mas será que a gente está realmente falando com todo o Brasil? Será que, de fato, essa campanha, essa ação de influência chega no norte do país? Chega no sul? Fala com o agro? O Nordeste se impacta de alguma forma? E o Nordeste é uma coisa só ou tem vários estados? Será que Ceará, Recife, Salvador, eles não são extremamente diferentes? A Bahia é extremamente diferente? Cada um tem o seu sotaque, tem sua forma de falar. E aí a gente começou primeiro com esse olhar de o Brasil é grande demais para a gente falar com um sotaque só. Eu sempre começo, às vezes nas palestras que eu vou fazer, eu levo um pão francês. E aí eu falo, como é que vocês chamam isso? Tem gente que fala carioquinha, pão de sal, cacetinho. Tem gente que fala pão francês. E até faço essa provocação para os supermercados, que são assim, nacionais, então em todos os lugares. Será que está lá escrito pão francês quentinho? Comunica para quem está no Ceará que chama carioquinha? Será que isso é só para os influenciadores ou essa personalização do regional é para todo mundo? É para todo mundo que quer se comunicar de verdade. Porque as marcas hoje elas querem criar conexão. As pessoas não querem mais só ouvir uma coisa e isso não consome mais. Isso não é mais o que as pessoas se gatilham para consumir. Eu quero que as pessoas falem para mim. E aí depois a gente começou a perceber que o sotaque ele é muito além de regional, ele vai muito além disso. Ele é uma linguagem. O sotaque dos médicos é diferente do sotaque do gamer, que é diferente de um influenciador de gastronomia. É a forma de falar. É a forma que você conecta uma comunidade. E aí a gente foi abrindo os leques. Aí, por exemplo, hoje a gente tem um núcleo novo chamado Group, que são os grupos. Imagina, por exemplo, tem marcas que falam assim, marca de carro que fala assim, eu quero que você encontre um motorista de aplicativo que dirige com a marca desse carro e seja influenciador. Ou, sei lá, uma marca de cerveja, eu quero que você encontre ambulantes que são influenciadores que vendem cerveja no carnaval. Ou seja, cada vez mais as marcas entenderam que para elas criarem conexões, elas precisam falar com comunidades.
E as comunidades estão em locais ou estão em clusters, que são o quê? São nichos. Então, por exemplo, entregadores de aplicativo, eles têm uma comunidade. Eles seguem outros que são, como ganha dinheiro, como faz, como rende mais. Então, cada cluster vai criando o seu nicho e vai criando aquelas pessoas que se comunicam para aqueles produtos. E esse foi o objetivo da Sotaque. E como vocês trabalham no dia a dia? Como essa visão ela é aplicada na prática? Então, na verdade, a gente primeiro tem que entender qual que é o objetivo da mensagem que aquela marca quer passar. Então, por exemplo, eu sou uma marca de leite em pó. Eu quero falar acabei de lançar um leite em pó com proteína. E eu quero falar para fisiculturistas. Né? Ou então eu quero esse leite de aveia funciona super bem historicamente no Nordeste. Então a gente tem que entender primeiro qual que é a mensagem. Né? Eu sempre falo, quando as expectativas estão desalinhadas, qualquer coisa, relacionamento, amizade, tudo se acaba. E é a mesma coisa na publicidade. Qual é a mensagem que você quer passar? Quero isso. A partir daí a gente vai fazer um briefing. Nesse briefing a gente constrói uma história, aí vai entender que personagens compõem naquela conversa. Você quer audiência? Você quer conteúdo bem feito? Você quer um big name, uma celebridade, para poder ser o rosto dessa campanha, porque as pessoas vão se identificar com o rosto? Não, eu quero clique no link, quero conversão. Então, você alinha as expectativas, desenvolve o briefing, mapeia os influenciadores, e aí a gente joga para o nosso time de curadoria. Que essas pessoas na unha vão descobrir quem são esses influenciadores que vão se conectar e que vão conversar com aquela marca. Complexo. Depois você contrata, aí passa roteiro, faz uma coisa que a gente chama que é muito importante de co-criação. Por exemplo, você é uma influenciadora, Adriano. E aí você fala assim, eu chego pra você e falo, eu quero que você fale isso, isso, isso. Você tá influenciando ou você tá sendo uma apresentadora do seu próprio canal? Agora se eu falo, Adriana, como você falaria para passar essa mensagem? Aí você vai criar o seu roteiro para a sua audiência. Essa é a grande diferença, às vezes, de ser um apresentador e de ser um influenciador. Às vezes, um apresentador, ele é influenciador, mas ele sabe o que vai falar para cada canal. A gente tem que entender e não misturar. Que o seu canal pessoal da Adriana, ele foi criado por ela, para a comunidade dela, para as pessoas dela, e a linguagem que ela construiu, que as pessoas se conectam com isso. Aqui a Adriana já está dentro de um programa, onde ela está apresentando e seguindo um briefing. Então, cada lugar tem o seu caminho assim, para construir essa relação. Agora, é muito interessante você dizer que sentia falta disso, e aí eu não sou do mercado publicitário, consigo entender essa sua angústia, porque realmente a gente fica muito em várias áreas nessa coisa do eixo Rio-São Paulo. Você percebe que essa coisa de criar conexão, da pessoa se identificar com a marca, da marca falar a linguagem dessa pessoa, é uma tendência? É o que cada vez mais se espera do Creator Economy? Eu gosto sempre de trazer a comparação com o tradicional. Vamos lá, a gente está na Record, a Record tem os seus afiliados. Os seus afiliados falam com a linguagem, com o sotaque regional, nos seus programas diários para aquela população, para aquelas pessoas. Claro que eu vou ver o Jornal Nacional de vocês, o Jornal da Record, e vou me identificar, obviamente, porque ele fala para o Brasil todo, ele fala com temas para o Brasil todo. Mas vocês têm os jornais regionais, jornais locais, que as afiliadas falam para aquele público. Então, sempre trazendo essas comparações da Creator Economy para os tradicionais, eu gosto de trazer esses blocos de comparação. É tão importante ter, hoje, creators regionais, como é importante para a Record ter afiliados locais que falam para aquele público, que engajam aquele público. E que muitas vezes um cliente nacional fala, eu quero entrar em todos os jornais locais porque eu quero levar essa mensagem. Ou eu quero entrar nos jornais locais do Nordeste. É mais ou menos a mesma comparação. A comparação, na verdade, é que cada vez mais é fácil a gente trabalhar com a publicidade de forma nacional com os nomes mais conhecidos. Quando a gente começa a perceber que não basta isso e que a gente precisa, de fato, gerar uma conversão, isso não fui eu que escolhi, foram as marcas. Eu não estou conseguindo vender no Nordeste. Eu não estou conseguindo vender no Norte. Sei lá, o agro não tá aquecido aqui. Quando a gente vai tirar o relatório, não está vendendo tanto. O que é que eu faço? Porque esse nome já não está chegando lá. Ele fala para outras pessoas, para outra audiência. Eu preciso gerar audiência naquele local. Porque só com a audiência que eu vou gerar naquele local, as pessoas vão consumir. Então foi muito isso. É muito uma dor perene das marcas não terem resultados naqueles locais. Mas para elas baterem as metas delas, elas precisam vender no Brasil todo.
Então acaba que vira uma necessidade mesmo. Porque antes todo mundo estava ligado só em alguns canais de mídia, de publicidade, por exemplo, TV, rádio. Hoje é muito mais amplo todos esses canais. Então antes todo mundo assistia aquela novela. Hoje não. Então eu tenho que estar em streaming, eu tenho que estar no site, como vocês estão no site, na rede social, no streaming, em todos os lugares. É essa adaptação que as marcas estão fazendo também. Só que elas precisam garantir suas próprias audiências. E aí, para isso, elas precisam de humanos, pessoas, para que a gente possa disseminar essa audiência no Brasil todo. E para vocês entenderem a fundo a necessidade, né, desse mercado local, regional, vocês precisam estar lá. E vocês têm uma agência lá, inclusive. Então, a gente tem uma sede do Nordeste, que foi onde a gente nasceu, é onde eu nasci, é a minha casa. Mas é muito interessante porque como a gente faz a cocriação, o próprio influenciador traz as informações do local que ele está. Então vamos lá, digamos que a gente está falando para uma marca XPTO que ela quer ativar no sul do país. Quem são os influenciadores que falam no sul do país para a maternidade, por exemplo? A gente pluga eles são contratados pelas marcas e a gente vai passar por um momento de cocriação. Gente, aí no sul, como que a gente gatilha? Quais são as palavras que vocês acham que a gente deveria usar? Como as mães do sul elas vão se impactar com essa mensagem? O que é que a gente fala? Está frio aí? É isso que vai pegar um pouco mais no que elas querem falar sobre o aconchego do filho? Então, assim, eles mesmos, com a cocriação, trazem a sua linguagem regional. E a partir daí, a gente vai construindo e criando os roteiros co-criados, que a gente fala, onde o influenciador cria junto com a gente para a marca com o seu asset regional. E qual é o impacto social e econômico desse modelo de influência com identidade, principalmente nas regiões fora do eixo Rio-São Paulo? Olha, é muito legal, a gente fala muito sobre transformação social. Imagina você fechar com uma Coca-Cola da vida, um influenciador que mora no interior, que ele nunca teve dinheiro, nunca entrou num voo na vida, nunca andou de avião. E aí ele vem cobrir The Town aqui em São Paulo para a Coca-Cola. A possibilidade hoje que a internet dá e a democratização que ela dá para uma pessoa criativa conquistar e construir o seu espaço com o celular na mão é gigante. E isso que a gente faz, essa transformação social, de ser essa ponte, de falar, cara, acredita nesse creator, ele vai falar, ele vai ser muito bom. Para uma marca global, era muito difícil antes isso acontecer. Era praticamente impossível. A gente tem casos assim, de pessoas que, cara, tinham uma vida muito difícil no interior do Brasil e que nem Wi-Fi em casa tinha. Precisava usar Wi-Fi do amigo para poder gerar os seus próprios conteúdos. E hoje vive super, hiper bem. Viaja o mundo. Por quê? Porque com o celular na mão, ela acreditou no conteúdo dela, ela engajou uma comunidade, ela foi autêntica e ela fez essa transformação na vida dela. E existem muitos dados também, que a gente depois pode trazer, eu até posso passar para vocês colocarem aqui, que são dados realmente de impacto, né? As pessoas, elas acreditam cada vez mais em pessoas que falam com seus sotaques. Né? E cada vez mais as pessoas acreditam não só em marcas que ativam de forma social, mas ativam de forma social em suas comunidades locais. Então são dados de impacto muito fortes, muito agressivos. É entender mais sobre esse valor cultural. Você quer vender no Nordeste, você quer vender no Norte, você quer ativar mais o Centro-Oeste, você quer fortalecer sua marca no Sul, entende o que, é que essas pessoas querem consumir, quem elas são. Eu acho que é essa provocação que a Sotaque veio fazer. Você chegou a trabalhar em outras agências que não tinham essa preocupação e isso também te angustiava? Eu sempre fui empreendedor, né? Eu nunca trabalhei em outra agência, né? Eu comecei muito cedo, com 17 anos, mas eu trabalho com agências que são parceiras nossas, mas que cada vez mais eu acho que esse discurso já está bem enraizado. As pessoas estão, as marcas, elas estão, na verdade, elas têm provocado mais. Elas falam, eu quero mais. E muitas vezes elas não tinham, na verdade, a gente, por exemplo, para operar, não sabia quem contar. Por isso que a gente teve um crescimento tão grande, assim, nos últimos anos, porque realmente a gente chegou para entregar uma dor que já existia no mercado. Então, o que eu percebo das agências, eu não quero julgá-las de dizer, não, as agências não se preocupam com isso. Não, eu acho que cada vez mais a provocação está acirrada. É como fazer bem feito. Um dos pilares da Sotaque é a autenticidade, né? Você acredita que as comunidades digitais, então, estão contribuindo para que as campanhas sejam cada vez mais autênticas? Total. Sabe por quê? Porque cada vez mais, é uma frase que eu sempre falo, marcas que não se tornarem creators vão perder para creators que vão virar marcas. E a gente já está vendo vários creators virando marcas. E as marcas tradicionais, olhando aquilo,
e perdendo share, perdendo mercado, tipo, para um influenciador, né? E a gente sabe vários cases disso. Então, se as marcas elas não se tornarem creators, se elas não criarem uma comunidade, porque hoje em dia não é mais sobre interromper com propaganda, é sobre entreter. A gente não quer mais estar lá na rede social e falar, ai, putz, que saco uma propaganda. Não, você quer que aquela propaganda seja tão legal, que ela virou entretenimento para você. E eu acho que é aí que está o desafio. Como criar propagandas que entretenham de verdade. Porque antes eram os VTs, né? Ah, joga o VT. Não dá mais pra isso. A pessoa era obrigada a consumir aquilo. Hoje em dia não, né? Pô, você passa. Em 2, 3 segundos. E aí as marcas falam, ô agência, você fez uma propaganda que não reteu. Tá aqui, a gente tem os dados. Durou 2 segundos que as pessoas viram essa propaganda. Então é aí que tá. Será que as propagandas, elas estão, de fato, comunicando com as pessoas de um jeito bacana? Será que dá pra fazer só uma propaganda para todo o Brasil? Ou será que agora eu tenho que ter várias micropropagandas espalhadas com sotaques diferentes para as pessoas se conectarem? São muitas questões, né? Mas essas questões que eu tô fazendo não só sou eu. É o mercado. Nós todos da publicidade estamos vivendo esse desafio. O desafio do, tá, o que nos trouxe até aqui não nos leva mais para frente. Eu preciso provocar. Agora as pessoas estão provocando, os Gen Z estão provocando. Semana passada eu falei também dos influenciadores prateados, que são os influenciadores 60+, que têm os cabelos brancos. E o poder, cada vez mais, que os influenciadores prateados vão ter é muito grande, porque a população está envelhecendo. E eles estão online, mas eles estão online com outro perfil. E com certeza pessoas com 60+, vão segui-los, vão se identificar com as dicas. E as marcas querem falar com esse público também, não só com os Gen Z. Então é muita coisa em jogo, né? E o desafio de encontrar o influenciador ideal para aquela campanha específica para determinada região do Nordeste? Então, eu tinha uma ideia há um tempo atrás que se a gente desenvolvesse uma tecnologia própria, a gente conseguiria fazer isso de um jeito muito prático. Só que eu estava até num bate-papo, num podcast que eu tenho com o Santoro, que é da Agência África, uma agência muito parceira e muito legal. Ele falou assim, com o crescimento da tecnologia e da inteligência artificial, existem 2 Cs, ABC, que vão se manter. Criatividade e curadoria. E eu peguei isso para mim. E é verdade. Eu acho que a gente, claro, a inteligência artificial e a tecnologia nos ajuda todos os dias. Mas tem coisas que não são tão substituíveis assim. Criatividade, cada vez ela vai ficar mais cara. E a curadoria também. Então a gente decidiu que o nosso time de curadoria ele seria manual. E a gente usa a inteligência artificial e a tecnologia para dados, para relatórios, para reportes, para puxar informações daquele creator. Mas a pesquisa do creator a gente faz na unha. Então, assim, tem desafios muito complexos. Às vezes a gente tem que encontrar um creator numa cidade de 40 mil pessoas. Poxa, como que eu vou encontrar? Então, às vezes a gente busca um salão de beleza, que aí viu quem marcou. É uma busca muito pincelada, assim. Mas deve ser muito legal. É muito legal. É muito legal ver depois, assim. Caraca, olha, a gente conseguiu encontrar influenciadores daquele lugar. Meu Deus, não conhecia essa cidade. Né? E a gente vê não só isso, vê a comunicação final. É muito rico, assim, é muito valioso. E depois vocês veem também o resultado disso, né? A campanha gerando engajamento, gerando conexão, que é tudo que vocês querem. É o que a gente quer. E trazendo realmente a verdade na linguagem, né? A verdade daquela pessoa que está lá. Que fala para aquelas pessoas de lá. Não é só colocar um tráfego pago naquela região, mas usar aquela pessoa de lá mesmo. A pessoa se sentir vista, né, valorizada. É muito interessante isso. É interessante como isso está sendo mais valorizado pelo que eu estou percebendo agora. E parece tão básico, é incrível, né? Então, na verdade, assim, quando a gente fala sobre isso, a gente fala, mais óbvio. Mas às vezes não é assim, né? Porque é muito difícil você conseguir usar todas essas culturas em uma campanha. Porque requer muitas fases, né? E as marcas, elas também precisam se sentir confiantes para colocar aquele dinheiro. Mas quando o cliente falou, eu quero, e o cliente provocou o mercado, aí não teve jeito. Né? A gente teve que realmente ir para frente, e colocar tudo isso para frente e fazer acontecer. Agora, conta um case bacana de vocês, que traduza exatamente essa visão e que tenha refletido em um resultado muito bom para a marca. A gente tem, sei lá, Quat, a gente fez um trabalho super legal com refrigerante Quat no São João, que foi super rico. Ambev, a gente contratou ambulantes que vendem cerveja no carnaval.
né? A gente tem muitos iFood com entregadores. Nossa, Will Bank, a gente já fez um trabalho com a Maria Lúcia, que era uma moça do interior, que viralizou no TikTok. A gente bateu o Whindersson Nunes nessa campanha em termos de viralização orgânica do TikTok, porque ela foi um fenômeno. A gente concorreu ao TikTok Awards nessa campanha, que foi super legal, super regional. Tem muita coisa legal, assim, que as marcas têm provocado de verdade, sabe? A gente fez uma campanha super bacana com o Uber, também voltado muito para a diversidade racial, que eram pontos, no dia da diversidade, eram pontos que o Uber juntou de lugares pretos, feitos por uma cultura preta. E ele pegava vários influenciadores negros para poder falar sobre isso, divulgar essa data, que foi super rica. Então tem muita coisa legal, assim, que a gente pode trazer, discutir, falar, porque eu amo, assim. É muito, muito, muito legal. Agora, eu imagino que seja um desafio, né? Você furar a bolha, você fugir do modelo tradicional de publicidade. Queria que você contasse um pouquinho sobre os perrengues que vocês têm enfrentado aí nos últimos anos mesmo, para conseguir que a visão de vocês seja valorizada e compreendida. Então, primeiro, eu acho que existe sim um preconceito estrutural. Eu acho que eu tinha um desafio muito grande por eu ser nordestino quando eu cheguei em São Paulo. Há 3 anos atrás, né? Eu vim de vez, assim. E eu anotei no meu LinkedIn, entrei no LinkedIn e anotei num papel, assim, num bloco de notas do celular, e anotando ali as pessoas que eu queria me conectar da publicidade. Não conhecia ninguém. E fui muito na raça mesmo, assim. Falar de um por um, explicar o que a gente fazia, não foi fácil, né? O que eu sinto é que existia na época, tipo assim, será que esse cearense aí, esse nordestino, sabe trabalhar de forma nacional? Nunca ninguém verbalizou isso. Mas sabe quando você sente que você tem que provar que você é bom, que você consegue fazer, que seu time é capaz? Então eu sentia isso, assim. Eu sentia essa dificuldade. Eu tive essa barreira no começo. Depois a gente foi ganhando espaço. Mas os perrengues são muito grandes, porque não só por isso, mas o mercado é um mercado que quem trabalha na publicidade sabe. Assim, a gente recebe campanhas com 2 dias para colocar no ar. Né, influenciadores que precisam gravar, trabalhar com influenciador, meu Deus, é muito delicado, porque cada influenciador é um mundo, cada influenciador tem sua forma de pensar, tem sua forma de trabalhar, né, tem o seu tempo. Então tem muitas vezes, né, enfim, marcas que querem que o influenciador fale de um jeito, o influenciador não quer fazer, cai na campanha. Assim, é bem complexo, porque a gente lida com marca e com pessoa, e a gente está ali no meio, para poder conduzir a marca e a pessoa. E cada um quer uma coisa. Então, é um perrengue constante. Mas, ao mesmo tempo, é delicioso. Assim, eu acho que quando a marca ela vai entendendo cada vez mais como deixar o influenciador trabalhar, e o influenciador também entende que a marca tem os seus quereres, é importante isso para a marca, aí tá massa, porque os dois querem trabalhar um com o outro. O que eu acho que é mais importante no mercado da publicidade, no mercado da influência, é lidar com ego, sabe? É lidar com ego, é fazer que todo mundo baixe um pouco e que a gente pense no objetivo do que a gente precisa, né? Que é o resultado para a marca, é o bom conteúdo, é a boa conversa, é o impacto, é a conversa que a gente quer construir. Quando a gente consegue isso, a coisa flui. Você acha que uma regulamentação iria facilitar um pouco mais essa relação agência-influenciador? Eu acho, até vou participar de uma palestra sobre KNAI, né? Para o influenciador ter um KNAI. KNAI é o código que você tem quando você é empresário. Por exemplo, tem um KNAI de agência de publicidade, tem um KNAI de serviço, tem vários KNAIs. E eu acho que cada vez mais é muito discutido algumas questões que são muito abertas. Qual que é o valor de um influenciador? O valor do influenciador é o valor que ele quiser cobrar. Não existe isso. Não existe, sei lá, se for comprar uma água, a gente entende que existe um valor médio de água, né, em quantos ml. A influência não. A gente vende a influência como a gente vende a arte. A arte, ela é subjetivo e ainda é subjetivo. Então, existem muitas questões em relação a isso. Mas por que esse valor? Né, existem os cálculos do ROI, né, que é o retorno do investimento. Então, existem algumas bases de cálculo, obviamente. Não, isso custa tanto. Essa celebridade... Existe uma noção, mas ainda é muito subjetivo. E eu acho que esse olhar subjetivo gera muitas discussões e conflitos. E aí é uma etapa que poderia ser eu acho que vai pulada, acontecer. Né? Eu acho que vai ter que acontecer. O CONAR já ajudou algumas coisas, né? Sobre mencionar que é uma publi. Quando a gente vai fazer uma publi de bebida alcoólica, por exemplo, existem muitas questões.
eu tenho que trabalhar com influenciadores acima de 25 anos. Se o influenciador tem 30 anos, mas tem cara de 18, já não rola. Daí existem muitas questões, você não pode beber a cerveja, você não pode estimular a bebida sem moderação, você tem que colocar a tag. Então existem algumas coisas, mas eu acho que falta sim uma boa regulamentação, organização do setor nesse lugar. E a Sotaque está de olho também no offline, Vinícius? Sim, assim, na verdade eu acho que o on e o off eles conversam muito. É que nem o tradicional e o digital, digamos assim. Eu acho que é uma boa conversa. A gente tem um núcleo nosso que chama No Ponto, que é no ponto de venda. É levar o influ para o ponto de venda. Tipo, eu vou levar um influenciador para falar a marca de água que vende na farmácia. Vou levar ele lá para o PDV, para mostrar aquele ponto, mostrar a gôndola. Essas conversas estão muito frequentes. Ação de marca sempre tem influenciador. Eu acredito muito nessa fusão. E qual é o Brasil que você sonha ver representado nas campanhas publicitárias, Vinícius? Olha, eu sonho num Brasil de verdade, assim, sem ser piegas, mas um Brasil com diversidade real, sabe? A gente conseguir ver todas as culturas dentro das campanhas, a gente conseguir abraçar o Brasil de verdade, a gente conseguir mostrar os sotaques diferentes, a gente misturar para somar. Eu acredito muito nisso. Muito legal. Que se realize. Amém. Vinícius, um prazer enorme ter você aqui com a gente. Passou super rápido, né? Nossa. Passaria mais umas 2 horas conversando com você. Muito legal. Também. Obrigada de coração. Eu que te agradeço. Obrigado para todo mundo que está aí. Espero que vocês tenham gostado. A você, muito obrigada pela companhia. Vou te lembrar que o JR Trade fica disponível nas plataformas digitais da Record. Você pode acompanhar em versão podcast e também na Record News. Até a próxima.